Conexão Kardec, começando mais um vídeo hoje, né? Queria primeiramente agradecer a todos que estão aqui acompanhando o nosso trabalho, né? Agradecer à editora Boa Nova, que sempre nos patrocina e nos ajuda aí a continuar esse nosso trabalho, essa conexão de alma com alma, né? Como eu gosto de falar. E pedir para vocês sempre seguirem as nossas redes sociais, se inscreverem no canal do YouTube. Lá no YouTube, como eu sempre falo, tem os vídeos completos. No Instagram tem alguns shorts, alguns cortes. Então, quem quiser ver o vídeo completo, tem que ir lá no canal do YouTube, tá? E por favor, se inscrevam, sigam o nosso Instagram, curtam nossos vídeos, que isso ajuda muito. Hoje, na realidade não hoje, né? Mas estamos entrando no mês de setembro e sabemos do Setembro Amarelo. Hoje nós estamos com a Sandra Souza, da Barra Bonita, né, Sandra? Olá. E vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como você me falou, o acidente da razão. Fala um pouquinho de você para nós, Sandra. Como que é o seu trabalho lá na Barra? Eu trabalho no Centro Espírita Cristão e o meu trabalho é... Às terças-feiras a gente faz um trabalho mediúnico, né? Eu sou médium de psicofonia e na quarta-feira a gente faz um trabalho onde a gente atende algumas pessoas que vão em busca de ajuda. São pessoas que estão doentes ou então estão num trabalho psicologicamente não muito bem, e a gente faz esse atendimento. Ele é um trabalho que, vamos dizer, é um trabalho de acolhimento à saúde mental e à saúde física. Aí nas quintas-feiras eu estou lá também no Centro Espírita para atender os nossos alunos, aqueles que chegam à nossa casa e querem conhecer o trabalho, né? Querem fazer parte da casa. Então primeiro precisa passar por um estudo que é 4 anos, esse estudo, e aí eles fazem depois um intercâmbio dentro da casa para saber onde é que eles se encaixam. E eu dou aula para o 2º ano. Aí às sextas-feiras eu estou na casa de novo, fazendo um trabalho que, assim, é um trabalho de coração muito grande, que é um trabalho fraterno, aonde a gente tem todo o cuidado de trabalhar com pessoas que são espíritas e pessoas que também não são, que vão para casa buscar um tratamento, né? E aí a gente faz esse trabalho durante a semana toda. E às segundas-feiras a gente faz evangelho no lar, que é para não ficar fora. Com certeza, com certeza. Esse é o meu trabalho. Que bonito, Sandra. Parabéns pelo seu trabalho. Isso. E Sandra, a gente veio aqui para falar um pouco sobre essa questão do acidente da razão, como você me falou, né? Que é a questão do Setembro Amarelo, o suicídio, né? Como que você trabalha esse tema no seu centro, no lugar que você trabalha? Você já trabalhou com pessoas que passaram por essa situação ou que tiveram familiares que passaram por essa situação? Como que funciona? Esse é um trabalho bem delicado, né? Todo dia 10 de setembro a gente comemora o Setembro Amarelo, que é um dia de reflexão aos nossos irmãos que não que tem a dor da alma, né? E todo esse tempo, todo esse mês de setembro, a gente trabalha, tem um foco nisso. Mas esse trabalho, ele é um trabalho de todos os dias, do ano todo, e cada vez mais a gente percebe, principalmente eu no trabalho fraterno, é que as crianças também estão passando por essa dor na alma, por esse vazio. Como nós sabemos que a gente vem de algumas reencarnações e quando chegamos aqui no plano terreno, a gente vai lidar com muitas frustrações. Eu sou uma pessoa que preciso de todo esse trabalho dentro da doutrina espírita para estar focada, né? E para não viver situações que eu vivi em outras reencarnações. Porque eu sou uma pessoa que saiu de várias reencarnações
através do acidente da razão. E agora, nessa encarnação, a gente está trabalhando isso. E nada melhor do que o trabalho para fazer com que a gente continue aqui nesse plano. E que não saia, né? Um dia a gente vai voltar, né, para a nossa casa, no plano espiritual, mas não através do acidente da razão. E o que eu mais tenho atendido são pessoas que chegam lá na sala e falam: não quero mais viver. Tenho um vazio, mesmo eu tendo filho, mas sempre tem alguém que tem um amor maior para dar, minha mãe, e eu não sou capaz de dar esse amor porque eu não consigo me amar. Isso é muito triste, sabe? É muito triste você escutar de uma pessoa jovem, né, dizendo isso. Porque hoje eu tenho a noção do quanto a vida é bela. E que essas dores que a gente carrega, vindo de outras encarnações, ligado com o que nós estamos passando agora, junta tudo isso e a gente não consegue colocar nas gavetinhas certas. Então, isso faz com que algumas pessoas se frustrem e cheguem ao ponto de dizer: não quero mais. E a gente sabe que nós estamos aqui falando sobre esse assunto e que em algum lugar alguém está tirando a sua vida. Mas se você estiver nos vendo, por favor, não faça isso. Nos procure. Nos procure, porque nós estamos aqui para servir e para entender essa sua frustração. E o que você acha que a gente lê muito sobre suicídio, a gente estuda muito sobre isso? Como você entende esse aumento? O que você acha que levou a esse aumento no número de suicídios? Porque a gente fala muito de frustrações, né? A frustração é necessária num certo ponto, porque se a vida fosse maravilhosa a ponto de não ter nada de frustração, eu acho que é um problema, né? Hoje em dia a gente tem jovens aí que não se frustram e que acabam ficando com problemas aí, né? Porque é necessário a gente passar por frustrações para a gente sair de casa e tomar uma chuva e falar: nossa, esqueci o guarda-chuva. Né? Isso é necessário para a gente entender que a vida não é só felicidade. E de ninguém é assim, né? E hoje a gente vê um jovem que não se frustra, que o pai resolve todos os problemas, que o pai, se chove, o pai vai buscar. Se esquece o livro, o pai vai levar. Não é aquela... Por exemplo, se você vai para a escola e esquece seu livro, você vai ter que acompanhar com o coleguinha. Já que chato, né? Ninguém mandou você esquecer. Não, o pai vai lá e leva. Então, é necessário passar por essas frustrações, porque a vida não é só felicidade. Mas por que você acha que esse número de suicídios aumentou tanto? Porque até tem também a rede social, com essa questão de estar sempre uma linda vida, eu olhar e falar: nossa, olha a vida dele, que maravilhosa, a minha é muito chata, é uma droga, né? Então, tudo isso eu acho que influencia. Mas o que você acha que levou a esse aumento? Eu acho que o que levou a esse aumento é o afastamento de nós mesmos. Entendeu? De você viver muito o fora e um pouco dentro. De achar que você é simplesmente um objeto. E você esquece que você é Deus, porque você é criatura divina de Deus, você tem a centelha divina dentro de você, e que tudo isso dá para que a gente aproveite. Então, hoje a criação, eu dou logo um celular para o meu filho, e aí eu deixo de olhar no olho dele. Né? Que duro, Que né? duro. É triste, Nossa, né? É muito triste. É triste. Hoje as pessoas não se tocam mais. Né? Muita coisa é online, né? Você já não tem mais o contato físico. Então, essa falta, essa carência que nós todos já trazemos, né, de outras reencarnações, acabou aumentando, esse é meu ponto de vista, a partir do momento em que nós esquecemos que a nossa base, o nosso alicerce é o nosso próprio lar. Então, a gente começa a delegar. Então, eu delego o meu filho a outro. Eu delego o meu filho à escola. Eu delego o meu filho a uma pessoa que cuide dele. Eu delego o meu filho a um celular. E aí a gente vai se afastando.
quando a gente percebe essa criatura, esse ser maravilhoso que tem uma mente pensante, vai o quê? Se conectar com o quê? Com o que ele tem, que é o celular. E nesse celular ele começa a ter uma vivência com ele de uma forma fria, de uma forma vazia, de uma forma em que ele não barra, porque ele tem toda a abertura. Né? E o que acontece? Mas meu filho está lá no quarto. Se ele está no quarto, tá bem. É melhor ele ficar no quarto do que ele ir para a rua. Mas será que meu filho está com quem no quarto? Quem está cuidando do meu filho? Quem é esse a quem eu estou entregando o meu filho? E aí, para nós que viemos de uma doutrina espírita, a gente esquece a nossa obrigação de pai e de mãe. Que a gente tem que criar esse filho para que ele seja a mudança do nosso planeta. Porque ele não veio aqui a passeio, como nós não viemos aqui a passeio. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Então, se pegar uma pessoa que não tem conhecimento é uma coisa. Você pegar uma pessoa que tem um pouco de estudo, sabendo da sua responsabilidade reencarnacionista, aí é complicado. Então, o que eu acho realmente que leva as pessoas a esse vazio é o fato de você falar para a vizinha, vamos fazer um bolo e sair para conversar? Aí você faz o quê? Vamos pagar um terapeuta. Vamos pagar alguém para entender a nossa cabeça, para dizer, não, você só precisa olhar para você e ver que você pode gritar, que você pode se frustrar, que você pode chorar, que você pode pedir ajuda. O convívio, né, tão importante. Eu vejo, eu sou professor, a aula online é muito fria. Perto da aula que eu pego o aluno presencial. Eu sinto os sentimentos dele ali, ele tá perto de mim. Aquele dia ele veio, ele tá diferente hoje, não foi um dia bom para ele. O online não, eu olho na tela, vejo a carinha dele ali, faço, acabou, desligo. É frio, é sem sentimento, não é humano, eu acho. Porque o humano é o calor humano, é o amor, né? E ali parece que você não... Tanto é que eu não gosto de aula online, mas a gente tem que se adequar, porque infelizmente, Sim. Né? Mas a gente sente muito essa falta desse convívio com a pessoa, né? Que é tão importante. E hoje o computador, a tela, seja ela qual for, ela substitui muito isso, né? O que é ruim. Olha que legal, você falou que você consegue olhar o seu aluno, né? Gente, não estou generalizando, mas em sala de aula, hoje, o professor, às vezes, né, ele entra como professor, que é a função dele, mas ele esquece da função dele de educador. Porque quando eu assumo essa posição de educador, eu vou olhar cada aluno no seu jeito de ser. Eu vou entender isso que você falou, né? Que um dia ele tá bem, que outro dia ele não tá bem. Eu vou entender a hora que ele vai chegar na sala de aula e que ele vai ser um pouco mais rebelde. Por que ele tá sendo mais rebelde? Por que ele tá expressando essa rebeldia? Como que será que foi na casa dele, né? O que ele ouviu, o que ele escutou? Então, quando nós nos conhecemos e nos vemos como ser humano, então eu sou um ser humano. Então, eu estou olhando para você como ser humano. Eu tenho uma essência. Eu estou olhando para a sua essência. Existe um físico, né? Mas nesse físico existe um ser que ele é milenar e que ele traz consigo, né, toda a sua essência, e dentro dessa essência vem toda a sua dor. Quando eu percebo isso, eu percebo que você tem o direito de gritar, que você tem o direito de sorrir, como você tem o direito de chorar, sabe? Eu quero falar com você olhando no seu olho, para que eu enxergue a sua alma. E eu vou querer te escutar também.
E não vou querer só falar. Porque o que acontece muito com as pessoas? Você vai contar a sua dor e aí eu vou falar, nossa, mas a minha dor é pior que a sua. Então nós estamos numa competição de quem sofre mais. Mas nenhum dos dois quer dar um passo para entender o sofrimento do outro. E quando eu me pego nessa posição de que eu me amo, eu quero que o outro também se sinta amado. E aí quando eu estou nessa posição eu quero acolher. Para mim é muito mais importante acolher do que ser acolhido. Entendi. Porque quando eu acolho, eu entendo que o outro é um ser divino. Eu entendo que esse outro tem todas as suas marcas. E quando eu olho para esse outro, aí eu me encho, fico feliz a saber que esse outro está vindo buscar um jeito de entender a sua dor e ele quer transcender essa dor. Porque na realidade ele quer viver. E ele quer viver dias melhores. E quando isso acontece, nossa, tem noção. A vitória é dele, mas a vitória é minha também. Com certeza. Não porque eu estava ali naquele momento, mas porque ele entendeu, né, que essas frustrações são necessárias, como você falou, mas que a gente consegue passar essas frustrações. Claro. Porque a frustração, ela dura um dia, vamos supor, mas a alegria pode durar muito mais. Você pode olhar o banho de chuva como uma coisa maravilhosa. Sim. Você pode olhar o seu aluno que está ali com o seu probleminha, que você conseguiu entender ele. Olha que beleza, você conseguiu entender. Não, e às vezes, Né? com uma aula mais animada, eu consegui fazer ele sorrir num dia que não estava bom. Eu acredito muito nessa nossa função. Melhorar o dia do outro. Eu acordo para melhorar o dia do outro. Automaticamente eu melhoro o meu dia. Né? Eu melhoro o meu dia. Porque nem todo dia eu acordo sorrindo e acordo feliz. Eu também tenho os meus problemas. Mas eu sei que se eu viver intensamente o meu problema, ele vai ficar muito profundo e talvez eu não dê conta. Então, eu acredito, né? Eu tenho a crença de que ele vai durar ali alguns minutos, algumas horas, ou talvez um dia, mas depois eu sou outra. Aí, o primeiro bom dia que eu dou, eu já recebo um sorriso, eu falo, meu Deus do céu, um sorriso. Então eu prefiro ficar com essa energia do sorriso, tá? Do que essa energia minha. Porque se eu, mesmo que eu sofra com isso, e se eu ficar vivendo esse sofrimento, ele não vai passar. Não, e ele vai atrair ainda energias que não são boas. Exatamente, você falou tudo. Energias que não são boas. E essa, com um pouco de conhecimento que eu tenho, é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que me livrar dessas energias, né? Porque senão ela vai ficar sugestionando para que eu vá para uma depressão e nessa depressão eu caia num buraco e de repente eu tô deixando de fazer tudo o que eu fazia. E aí o que acontece? Em vez de eu estar na posição de ajudar, eu vou precisar de ajuda. Né? E aí eu vou ter que começar todo o processo de novo. Senão, talvez, nesse processo, como eu já sou uma pessoa, como os nossos irmãos que são alcoólatras, eu já tenho essa passagem para o suicídio, eu possa, de repente, cair num buraco desse. Sim. E realmente tentar de novo. Com certeza. Então eu tenho que estar... como é que fala, né? Orar e vigiar, Exatamente. Né? Vamos nos cuidar. Exatamente. Vamos nos olhar. Sim. Então, muito mais vigiar, né? Muito mais vigiar. Exatamente. Aí entra a oração. E o pedido de, olha, Pai, né? E o que você falou, de ver a positividade nas coisas. Você viu o sorriso, você não era um dia bom, mas aquele sorriso era uma coisa melhor do que pensar naquele dia que não foi bom, né? Então, às vezes, você vai lá, você fala, alguma coisa que não te aconteceu legal, mas aconteceu outra muito melhor. Então, vamos focar no melhor. O outro a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver, Sim. Né? Eu acho que é aí que a gente tem que pegar, porque se a gente começa a se conectar a energias boas, a gente vai atrair mais energias boas. Se a gente se conectar a um negativo, a gente vai acabar se pegando em outras coisas que também não são boas. Então, eu acho que é esse olhar, é o vigiar, o que eu quero me conectar. Exatamente. E o que eu quero pra mim?
Tá, eu quero ser feliz. Eu quero ter o iate, tá? Mas até eu chegar ao iate, eu vou trilhar os caminhos que me levem a isso. Se eu olhar para isso e falar assim, nossa, como que eu vou chegar até lá? Né? Eu já quero estar lá. Isso não vai acontecer, porque eu preciso trabalhar para isso. E é importante que nós sonhemos, que nós tenhamos sonhos. Porque até o sonho nos motiva a realizar, a conseguir. Mas tá bem. Também se eu não quero ter o iate, eu quero só ir ao teatro. Porque cada um é cada um. E a beleza de ser cada um que está nessa nossa natureza. Sabe? É a beleza de você conhecer o outro na sua essência. E não querer que o outro seja aquilo que você quer. Essa é a frustração maior. Quando eu quero que o outro seja o que eu desejo que ele seja. E aí a frustração é maior. Porque eu não me permito conhecer o outro. E eu sei que, de uma certa forma, isso está em mim porque eu tenho uma essência. Eu sei que eu não vou conseguir mudar o outro, mas eu fico o tempo todo insistindo, e aí eu vou criando mais frustrações dentro de mim. E aí você vai se ligando a cada vez energias mais ruins, né? E aí esses nossos irmãos que vibram na mesma intensidade que a gente, vai aproveitar disso. Vai aproveitar, vai fazer a festa. Exatamente. Né? Então, olha, tá tudo nas minhas mãos. Tudo. Tudo tá nas nossas mãos. Lembra sempre disso. Que tudo está nas nossas mãos. Nós conseguimos através daquilo que nós queremos. Então, não tem como você dizer assim, a culpa é do outro. Fica fácil a gente delegar a culpa a Deus, delegar a culpa aos nossos irmãos espirituais, depois a gente delega aos nossos pais, e aí a gente vai delegando aos nossos irmãos, e depois a gente vai delegando aos nossos amigos, à sociedade, ao governo, e a gente tá sempre delegando. E aí a gente não... porque é fácil, né? É fácil, é uma fuga. É uma fuga. Né? É uma fuga. Porque quando você percebe... Porque a reforma íntima é importante, de eu me olhar e falar, peraí, aqui eu não fiz certo, eu preciso mudar isso. E isso é difícil, você se autocriticar, se olhar e falar, peraí, isso eu preciso mudar. Né? Isso é complicado. Precisa ter muita humildade, sim, né? Sim. Então, isso é muito necessário, mas eu acho que a gente vive hoje numa sociedade muito egoísta, né? Que não se olha, que não se ajuda, que fala, eu resolvo o meu problema e tá tudo certo, né? Mas isso vai influenciar outras pessoas, então eu não posso chegar nesse ponto, né? Se o meu ato vai ser bom para mim, mas vai influenciar negativamente em muitas pessoas, eu preciso repensar. Sim, e até porque se você trabalha com o público, você tem ali uma função, né? E as pessoas, você pode às vezes não perceber, mas as pessoas estão te olhando, ver qual que é o seu ponto, né? E a gente que trabalha dentro da casa espírita, a gente precisa de uma boa moral. E qual é a nossa boa moral? Eu acho que até a gente tá ali, não é por um acaso mesmo, porque a gente tinha que estar para poder praticar essa coisa né, da boa moral, né, se olhar acima de tudo, se conhecer e buscar o que está de ruim dentro da gente, transformar e até para poder acolher esse pessoal que está chegando. E a nossa transformação, ela só acontece, não é através das obras, é através das nossas obras. Não é das obras que os nossos irmãos escreveram. A gente pode até estudar, certo? Mas você se torna uma ilha quando você fica só ligado às escrituras. O que você precisa é exercitar a prática. Você precisa o quê? Dar o primeiro passo. E o que a gente quer não é ser uma ilha, a gente quer acolher, né? E a partir desse momento que a gente quer acolher, a gente quer que menos irmãos saiam desse plano terreno através desses acidentes. A gente quer que eles encontrem um jeito lindo de viver, porque tem muitos jovens, tem muitas crianças, e aí vive em função de medicamentos e sempre querendo ficar dentro e não se olhando para fora, né? A gente, que até um símbolo é o girassol, né? Que vai buscar sempre a luz. Então,
é isso que a gente quer, né? Que esses nossos irmãos vão buscar luz. Para mim, buscar luz foi assim, buscar muito conhecimento, não só através das obras, mas através das pessoas. Porque eu aprendo muito com as pessoas. E elas não precisam ser só da nossa doutrina. Todo dia tem alguém nos ensinando. E quando a gente se propõe a aprender, isso chega. E chega de uma forma tão doce, tão suave, tão amorosa. E aí a gente entende que tudo é amor. Tudo é amor. Tudo é amor. É simples assim. Tudo é amor. E aí a essência divina do amor, né? Que é a essência de Deus. Nossa, quando a gente passa por isso, não tem momentos tristes. Não tem momentos felizes. Tem momentos preocupantes. Sim, porque faz parte. Nós estamos, né, num plano de expiação e prova. Então a gente está sucessivo a isso. Porque a gente passa por várias frustrações, como a perda de entes queridos, como o emprego que não deu certo, quando você faz um plano de alguma coisa e isso também não deu certo. Às vezes a traição de alguém que a gente ama. Mas está tudo bem. Quando a gente entende que nós não somos donos das pessoas. Nós só conseguimos mudar a nós mesmos. Nós não conseguimos mudar os outros. Nós conseguimos entender que cada um está no momento. Porque o meu momento não é o seu momento. Mas a partir do momento que eu começo a olhar você como um ser e começo a entender qual é o seu momento, aí tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. É verdade, com certeza. Né, eu acho que essa questão, né, que a gente falou hoje dessa sociedade egoísta, né, que eu acredito ser uma sociedade mais egoísta, eu acho que é isso que a gente precisa se olhar, né? A gente precisa agradecer também, porque às vezes a pessoa vê todo esse lado negativo, como você falou, uma frustração, um emprego que não deu certo, mas e tudo que ela teve já? Esses dias mesmo eu precisava fazer muitas coisas naquele dia, não estava dando tempo, e eu comecei a pensar, falei, mas meu Deus, não dá tempo de nada, Eu pensei, não, mas espera aí, eu podia estar a pé, eu tenho um carro, eu consigo pôr combustível nele, então podia ser muito pior, podia ser muito mais complicado, e não é. E aí quando você começa a pensar assim e agradecer ao que você já tem, parece que você vai se conectando a muitas coisas melhores e as coisas vão melhorando. E é impressionante, é real. Eu tenho vivido assim momentos que eu vou falar pra você, que algumas pessoas falam assim, se eu ganhar na loteria, né, tá tudo resolvido. Eu tenho vivido momentos que assim, eu acho que ganhei na loteria todos os dias, com pessoas, tá, e convivências, porque o nosso eu, ele é feito de vivências, sabe? A gente nunca é o mesmo, né? Não. A gente olha pra trás e fala, nossa, o Hélio de hoje é outro Hélio já, né? Assim, você fica buscando outras coisas, né? Outras coisas. Eu falo assim, não, se eu tô aqui, então eu entendo que o plano, ele tá moldado pra eu viver, tá? O máximo que pode acontecer é eu perder todas as coisas materiais que eu tenho. Mas se eu fiz uma boa trajetória e eu criei elos com seres, né? Com essências divinas, não vai me faltar. Porque alguém vai me acolher. Vai me acolher, nem que for com um prato de comida, com um copo, com água. Eu tenho essa certeza. E essa certeza me dá uma segurança. Tá? Da onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. Sempre respeitando, tá, a essência do outro. Entendi. Então, isso dá uma segurança pra gente. E isso é amor. Porque a gente se canaliza com o amor divino que vem. E aí o que a gente faz com ele? É isso que nós temos que pensar. E esse amor, né? Você falou até de quando a gente sente a energia,
né? Que é maravilhoso. Eu acho que eu já senti, eu acredito que eu já senti isso, porque onde eu trabalho também, no centro que eu trabalho, a gente cuida de pessoas com depressão. E aí quando a pessoa volta para você e fala assim, Hélio, nossa, estou muito melhor, eu estou voltando a trabalhar. Ou a pessoa volta e fala assim, Hélio, eu só chorava, agora eu estou muito feliz, eu estou muito alegre. Então aquilo te enche, né? Você fala, que maravilhoso. E isso é a felicidade, né? Porque hoje a gente, com essa ideia das telas voltando, a gente vê que a felicidade é o consumismo. É você ter, ter e ter. E o que a gente tem visto? Quem tem muito e não é feliz. E aí a gente volta assim, né? Tem países ainda que fazem guerra em nome de uma doutrina, né? Então a gente fala assim, mas que absurdo, né? E às vezes a gente mesmo está travando uma guerra. Você está olhando lá e você está travando uma guerra dentro do seu lar, junto com seus amigos, no seu trabalho. E é tão diferente? Não é. Porque você está perdendo a oportunidade de entender esse movimento que está na sua vida, né? E de dizer, eu não quero mais esse movimento para mim. Eu quero ser a diferença. E quero fazer a diferença. E essa energia, a gente crê que, né, nós somos energia, então a gente crê que a partir do momento em que você faz um movimento diferenciado e você faz um movimento com amor, essa energia chega lá, nos nossos irmãos. Porque nós estamos aqui para mudar o planeta. Mas se a gente não tiver essa consciência, nós vamos ficar o quê? Estagnados. E quando tivermos que prestar contas, né? O que nós vamos falar? Mas eu não tive tempo porque eu tive que trabalhar, mas não... Ele não disse, vai lá e trabalhe. Uhum. Claro, é essencial, porque nós precisamos nos alimentar, precisamos comprar roupa, a gente precisa disso. Mas ele não disse assim, vai lá e trabalhe. Vai lá e cuide dos que são mais fracos. Vai lá e olhe para os que são mais fracos. Estenda a mão para os que são mais fracos. Você falou uma coisa muito importante, né? Do quanto nós temos um poder. Uma vez eu acabei fazendo um atendimento, né? Por causa que no centro que eu trabalho faz estudo com magnetismo, tratamentos. E eu fui fazer uma pequena entrevista para saber em que tratamento eu ia encaixar a paciente. Ela tinha perdido a mãe. Ela estava muito triste porque no caminho, ela pôs a mãe no carro, e no caminho não deu tempo dela chegar no hospital, ela ficou muito mal, porque ela falou, eu podia ter feito outro caminho e quem sabe eu chegasse a tempo. E aí eu falei, eu queria muito ter feito essa entrevista com você particularmente, porque eu fiz por telefone e tal, porque eu queria te dar um abraço. E eu mentalizo esse abraço, porque eu queria te dar um grande abraço e falar que você não tem culpa disso. Que você fez tudo que pôde pela sua mãe. E aí ela, depois de um tempo, ela mandou uma mensagem e falou, Hélio, eu tô alegre, eu senti seu abraço. Então nós temos um poder maravilhoso de mandar a nossa energia. As pessoas pensam que a gente precisa estar perto, a gente não precisa. A gente cuida do próximo até longe. Exatamente. A gente faz um trabalho, que é um trabalho que a gente atende online algumas pessoas que passam por esse, ou famílias, né? Que tem alguém que decide sair dessa vida para esse lei da razão. Então, às vezes, a gente conversa e outro dia eu achei tão estranho, assim, uma pessoa, me passaram o seu celular e tal, preciso falar com você. Eu tenho uma amiga minha que ela tem uma filha que está em Miami e aconteceu um processo lá e a menina disse que ia dar cabo, né, da vida. Bem assim ela falou, tá? Eu tô te falando do jeito que ela falou. E eu falei, meu Deus do céu, olha só. Me capacita agora. Eu preciso ser capacitada para que essa energia chegue até essa pessoa que eu não conheço. Que eu tenho apenas aqui um nome. E eu não conheço nem essa pessoa que está falando comigo. Então, eu preciso fazer essa ponte para chegar até lá. Porque a mãe estava desesperada, ela não sabia nem o que fazer, se ela pegava um avião, tal, não tendo grana para isso.
E ela estava desesperada. E ali, de repente, você se tornou um instrumento. Instrumento, exatamente. E aí, o que você faz com isso? Você simplesmente ignora ou você para o tempinho do que você está fazendo ali no seu trabalho e dá uma atenção a isso? O trabalho vai continuar ali. Mas se você conseguir fazer com que esse ser não faça aquilo que ele está pensando em fazer, nossa, o dia pode estar tudo errado, mas ali está a sua maior alegria de viver. E aí depois de mais ou menos 3 dias, tal, eu sempre perguntando, e ela falava, ai, tá difícil, ela tá muito nervosa e tal. Aí ela fala assim, olha, eu consegui falar com a mãe. E a mãe falou que a menina disse que aconteceu uma coisa muito estranha. Ela é uma pessoa que não crê, né? Uhum. Não tem uma crença. E que a hora que ela foi tentar fazer uma coisa, disse que nesse momento ela caiu em pranto, começou a chorar. E ela sentiu uma energia, como se essa energia abraçasse ela e a confortasse. Diz que ela falou que deve ter ficado mais ou menos umas 2 horas só nessa coisa compulsiva, né, do corpo, sentindo aquela adrenalina e chorando, aquela coisa toda. E de repente ela sentiu essa energia. Aí eu paro mais um minutinho e vou lá agradecer. Com certeza. Então, olha o nosso trabalho. Olha o nosso trabalho. E através disso, desse trabalho, eu tenho vivido muitas experiências. Muitas experiências. E a gente sai falando sobre esse trabalho, porque eu não gosto de me colocar como palestrante, porque eu estou aprendiz disso, né? Dessa coisa de palestra. Eu não me encaixo ainda nisso. E a gente vai fazer esse trabalho e depois que a gente fala sobre esse assunto ou sobre outro assunto, o atender essas pessoas, para mim, o que eu falei é importante, tá? Para as outras pessoas. Mas para mim, o mais importante é o que vem depois. Porque eu falo, meu Deus, esse abraço, esse ombro que chora e que você acalenta e que a pessoa fala, olha, você me salvou, ou tipo, eu sei que não sou eu, tá? Não quero esse mérito, não. Eu sei que não sou eu sou apenas o instrumento. A gente precisa entender que a gente é um instrumento. Né? É um instrumento em que a espiritualidade nos usa. Para aquele momento, você tá ali no lugar certo para atender aquela pessoa no lugar certo. Então, isso para mim, eu saio e falo, nossa, eu ganhei. Eu que ganhei. Tá? A pessoa ficou legal, mas sou eu que ganhei. Com certeza. Porque você sente essa coisa, dessa energia doida, assim, que entra e que parece que sai até pelos seus poros e que te leva a dizer a palavra certa. E que às vezes você não diz nada, mas você só abraça e aconchega. E aí você faz uma oração enquanto você está ali com aquela pessoa, né, no seu colo. Você só faz uma oração. Ou então você escuta aquela pessoa falar. E aí você fala, não, vai ser uma hora que eu vou ter que falar, mas o que eu vou falar? Entendeu? Porque você... E aí de repente você fala a palavra daquela pessoa. Exatamente. E vem... Então, essa conexão que a gente faz com esse divino, com essa coisa maravilhosa que a gente chama de amor, é o que nos guia, é o que nos movimenta, é o que nos coloca, nos posiciona, é o que nos leva, né? Então, eu tenho prazer, e isso me dá um barato, digamos assim, né? Que me deixa muito feliz. Muito feliz. Essa é a muito palavra. Feliz. Uma felicidade assim transcendental. Exatamente. Que você sai cantando, você fica bem o dia. É uma coisa assim que, nossa, te enche mesmo. Sim. E às vezes você fala assim, mas eu tô aqui entre 4 paredes trabalhando e tal, e de repente senta alguém na sua frente e começa a lhe contar a vida. Você fala, nossa, olha que coisa. E aí, de repente você tem uma reunião que vai acontecer ali online, e aí alguém manda assim, vamos atrasar. O
que é isso? Fala pra mim, não é esse amor trabalhando para que você tenha o tempo de escutar a outra pessoa? Uhum. É tudo conectado, né? Sim! E aí você fala, mas por que eu tenho que pensar no arroz que eu tenho que comer amanhã? Por que eu pensar no pão? Ele vem, se essa energia chega até você, o restante chega até você. Porque enquanto você trabalha, essa energia trabalha a seu favor. Com certeza. Então, assim, você fala, você dá, mas você recebe muito mais. Muito bom. E aí, com muito bônus hora, né? Com certeza, Sandra, com certeza. Ai, Sandra, o nosso tempo está acabando. Infelizmente, você vai ter que voltar mais vezes. Oh, meu Deus. Porque a gente tem muita coisa ainda para conversar. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, tá? Que acompanharam o nosso vídeo com a Sandra, que ela vai voltar mais vezes pra gente conversar muito mais, né, Sandra? Porque o papo foi maravilhoso. Eu que agradeço. Você tem alguma coisa que você queira falar? Alguma mensagem que Sim. você queira deixar? Sim. Eu queria dizer para vocês, né, todos que estão nos escutando, que você é um ser perfeito. Tá? Se conheça, se permita amar. Porque se você se permitir amar, você vai conseguir amar o seu próximo, que é o seu filho, seu marido, seu esposo, seu amigo, seu namorado, não importa. A gente não consegue amar o outro se a gente não se amar. E lembra sempre que você é um Deus, porque você é a criatura divina. E não deixe ninguém te diminuir. Só entenda que a outra pessoa não consegue te enxergar com o seu valor, porque você tem um enorme valor. Eu creio nisso e tenho certeza que essa energia que nós estamos aqui, nesse lugar maravilhoso, chega até você. E chega até você de uma forma em oração, em forma de amor, uma forma de compreensão. Se permita. Se permita. E se você não der conta, lembre que nós todos que estamos aqui podemos te ajudar. Nem que for com um abraço. Quero deixar o meu abraço carinhoso a todos vocês e obrigado por permitir que a gente tenha esse papo. É isso mesmo. Muito obrigado a presença de todos que estiveram aqui, tá? Lembrem-se de curtir nossos vídeos, compartilharem, e se inscreverem no nosso canal. E muitas vezes a gente vai trazer ainda a Sandra aqui, tá bom? Tudo de bom, gente. Tchau, tchau.